17 de outubro, segunda-feira, dia positivo para todas as bolsas, sejam as europeias, sejam a americana. O dia hoje basicamente andou à volta da questão da Inglaterra, né, do Ministro das Finanças, que basicamente agora, creio que foi por volta das 4h45 mais ou menos, ou seja, foi após o fecho do mercado, teve a falar, já tinha falado antes e tinha incentivado de certa forma os mercados a subir. Basicamente disse aquilo que já se estava à espera, que é a economia não está bem, precisamos de ajudar a economia, precisamos de ajudar o povo e, no entanto, vamos estar atentos para que não se ajude demais, etc. Enfim, aquela conversa que os mercados gostam e subiram nesse tipo de discurso. A grande questão agora é, nós temos que continuar a tratar todos os movimentos como bounces. Porquê? Porque bounces tão positivos como, quer dizer, hoje na nossa bolsa, nós olhamos para as renováveis a subir 2,5% e dizemos, ok, excelente bounce, está bearish, está bullish, a tendência de longo prazo continua a ser bearish. Aliás, o nosso índice teve uma coisa curiosa, que foi que, apesar de ter subido a 1,61, vocês veem por aqui, não acompanhou na IBEX, não acompanhou, quer dizer, de certa forma acompanhou o CAC, só não acompanhou foi o DAX, e o Standard & Poor's então a bombar. Pelo que vamos tratar isto como um bounce enquanto os gráficos não nos derem a entender que, ok, temos uma mudança de tendência, o cenário que toda a gente está a pintar de vermelho, e atenção, toda a gente está a pintar o cenário de vermelho, ou seja, que vem aí coisas terríveis, a grande pressão está aí à porta, etc. A questão é, esse cenário ainda não foi posto de parte. Nós não estamos no início de 2021. Nós estamos próximos do final de 2022 e as bolsas, pelo menos nos Estados Unidos, já caíram mais de 20% e as bonds, né, as obrigações de 2 e a 10 anos continuam invertidas, o que quer dizer que o curto prazo não vai ser muito bonito. De resto, olhando para o cenário nos Estados Unidos, vamos meter aqui, já está um dia, vocês podem ver tudo verde. O JP Morgan apresentou resultados, eu creio que, ou foi o Bank of America, agora já nem sei. Temos uma forma fácil de ver. Foi o Bank of America. E no pre-market estava a subir já 3%, ou lá o que é, o 4%. Não está a subir muito mais. Por isso é que eu digo, euforia, sim. Agora, nós não nos podemos esquecer. A semana passada, por exemplo, a Tesla caiu quase 8%. Né? Subir 7% é voltar à estaca zero. E é isso que eu fico assim, ok, é um dia positivo, ainda bem, mas será que tem um impacto assim tão grande? Para já, nos índices está a ter um movimento interessante. Olhando para o calendário, nada especial. Né? Hoje saiu isto da atividade industrial, teve impacto nenhum, honestamente. Eu, pelo menos, quer dizer, no pre-market já estávamos a subir e simplesmente não mudou a tendência. Amanhã vamos ter aqui o índice de sentimento económico para a Europa, a produção industrial, às 14h15, ou seja, um bocadinho antes da abertura do mercado. Não sei se isto vai ter muito impacto. Honestamente, eu acho que o mercado, aquilo que está a fazer, está a reagir a options. É a minha opinião, como é óbvio, eu não reforcei nada. Eu tenho algum dinheiro, mas não quis reforçar nada, porque quantas vezes é que nós já apanhámos um rally de um dia e no dia a seguir veio tudo por aí abaixo? As coisas estão extremamente voláteis e torna tudo muito mais complexo. Mas estes indicadores podem mexer? Podem. Estejam atentos a esta hora e vejam a reação.
De resto, em termos de opções para hoje, como tínhamos visto, eu creio que, e posso estar completamente equivocado, mas nós não tínhamos visto aqui qualquer coisa bastante elevada, ou foi na semana seguinte, 17, 24? Foi na semana seguinte. Enfim, em todo caso, hoje tínhamos muitas options abaixo dos 3.600, como estávamos acima deste valor, eles trouxeram-nas para mais próximo, como parece pela movimentação do volume, muitas puts nos 3.650. Honestamente, como o intervalo é tão apertadinho, né? E não se esqueça, isto é volume, significa o quê? Significa que algumas delas já podem estar fechadas e aquilo que tem no peso do dia, como vocês podem ver aqui, é praticamente nada. Apesar de terem aqui 140 mil, né? As que ainda estão em aberto, e à hora que isto foi atualizado, que por norma tem aqui a dizer a que horas é que isto foi atualizado, eu já não sei. Está aqui. Foi às 11h55 da manhã nos Estados Unidos. Já agora eu posso confirmar aqui que horas é que são. Foi há cerca de... Foi agora mesmo. Pelo que peso que isto possa ter até ao final do dia, honestamente não sei. A questão é, o movimento para o dia está feito. Quem quiser tentar entrar agora, o movimento está feito. A Europa já fechou, a reação foi, vamos esperar um bocadinho, o ministro lá das Finanças de Inglaterra falou, foi mais do mesmo e as coisas começaram a mexer, a Libra subiu e afins. Para a quarta-feira, não se esqueçam, é este o cenário que nós temos. Ou seja, para já, as coisas não estão fáceis. É só isso que eu quero dizer. Olhando para o PSI, temos então uma vela fantástica, mas no final, o que é que nós temos no cenário mais longo, por assim dizer? Temos um máximo mais baixo e continuamos com um máximo mais baixo. Como é óbvio, a realidade é aquilo que nos diz é que, se olharmos a uma hora, a tendência está a inverter, não é? Apesar de termos aqui uma gap, a tendência está a inverter. Eu, por acaso, nem sei como é que foi a abertura hoje. Fizemos um gap up e simplesmente continuamos. São daqueles que são mais difíceis de tentar fazer entradas, principalmente para quem está no day trading ou está num swing de alguns dias. Porquê? Porque temos que arriscar no topo deste martelo, ou seja, no máximo destes 2 dias, onde tínhamos aqui alguma resistência, e depois ficamos com um downside muito arriscado, não é? Porque basicamente estamos a arriscar 0,8 para ganhar 0,8 ou 0,7. E a realidade é, estes dias são muito difíceis, mas quem se andou a posicionar cá em baixo, neste momento está com ganhos interessantes. E isto serve para quem aposta em ETFs como quem aposta em cotadas, não é? De resto, aquilo que esperamos para amanhã é continuidade. A realidade é essa. Para os índices mostrarem saúde, temos que dar seguimento a esta subida. Não pode acontecer de estarmos, apesar que estamos com uma volatilidade muito elevada, mas não pode continuar a acontecer de subirmos 2 velas positivas e depois andarmos uma semana inteira a cair, não é? Mas, para já, o cenário está bem melhor do que há 5 dias atrás. Tão simples quanto isso. IBEX é exatamente a mesma situação que o nosso índice, apesar de ter tido uma performance melhor. O CAC fechou na resistência e vocês já sabem, isto é uma zona de breakout. Fez um novo máximo, está bullish, ou seja, temos um máximo mais elevado, temos um mínimo mais elevado. Na tendência geral, não, continuamos em queda, mas a de curto prazo, sem dúvida que estamos a ficar bullish, e agora vamos ficar à espera para ver onde é que isto acaba. Para já, ainda tem mais espaço para subir, em termos de Golden Pocket, vindo para aqui já faz um semi-breakout destes mínimos e destes máximos aqui, o que seria muito bom. Portanto, eu não estou bearish, de certa forma eu nunca estou bearish, eu fico com o
pé atrás, né, quando vejo certos movimentos e chamo a atenção para isso. Mas a tendência é esta. Vocês olham para o CAC, Standard & Poor's está tudo igual, não é? Nós não temos feito mais nada se não cair. Por isso, para já, bullish, mas com um olho no cravo, outro na ferradura. E o DAX está exatamente igual ao CAC. Esses dois andam sempre de mão dada. Quanto ao Standard & Poor's, não estarei tanto o desenho aqui, não é? Mas fizemos um gap up. E também, tal como o nosso índice, não houve momento algum em que começasse a descer. Mas para já isto é só uma inside bar, não é? A parte importante é ultrapassar esta zona. Temos aqui gaps para preencher, mas a parte importante é começar a fechar. Não só a gap, ultrapassar esta zona, como vir aqui para cima. Está em cima da mesa? Sem dúvida. Não se esqueçam, quanto mais puts entram no mercado, mais caras elas ficam. Quanto mais caras elas ficarem, menos pressão existe. Por isso é que o mercado anda com degraus. Podemos estar na situação em que estamos a fazer um mero degrau para depois voltarem a carregar outra vez. É verdade. Não podemos dizer que não. De resto, para já, temos um gap up fenomenal, que está visível só na visão a uma hora. A uma hora não estamos esticados, não é isso que está em causa. Agora estamos... fazer aqui um back. Estamos simplesmente a consolidar um pouco desta subida para ver se continuamos para fechar a tal gap que temos aqui. Já agora, eu sei que ela vem dali de trás, mas agora temos esta, né? Pronto. Portanto, vamos ver. Para já, as pessoas de certeza que devem estar expectantes para tentar perceber se isto é o bounce, se vamos em frente, se não vamos. E eu digo-vos assim, tentar adivinhar fundos é a lotaria. Tentar adivinhar topos é a lotaria. Tentar adivinhar breakouts antes deles acontecerem é a lotaria. E o breakout mais importante para o Standard & Poor's até vai ser aqui em cima. Enquanto isso não acontecer... Tudo isto são meros bounces, não é? Nós estávamos completamente exaustos, estávamos com divergências e estamos a corrigir. Para já é isto. Agora, sem dúvida que Standard & Poor's está a subir 2.6, as QQQs a fazer o mesmo desenho a subir 3.3, o Russell, mesmo desenho, 3.3 e o Dow Jones, que é daqueles que sobe menos, está a subir 1.8. De resto, a VIX não se está a mexer. O facto dela ter vindo aqui à Moving Average simples a 20 dias, não é? Isto não tem grande significado. Ela simplesmente está a aliviar, não é? E é um dos alertas que nós temos. Volatilidade ainda existe e bastante. Quanto ao rácio das puts para as calls está equilibrado, o dólar tem estado a cair. É aquela parte positiva, né, é que o dólar já furou aqui esta pressão dos 112.10. Era uma pressão de compra que existia sempre que chegava aqui e hoje furou. Furou muito por culpa dessa tal notícia que houve de manhã e agora ao final do dia. E basicamente é aquilo que nós estamos a aguardar, é que ele simplesmente continua a cair. Também estamos à espera e começa a haver uma expectativa disso, em que o Fed começa a fazer não o pivô. Pivô o que é que significa? Significa dizer, ok, não vamos apertar, não vamos continuar a apertar os mercados com taxas de juros muito elevadas, mas vamos desacelerar o ritmo do aumento. Esse é o tipo de pivô que o mercado agora está à espera. O pivô real é dizer, a partir de agora não há necessidade de estar a aumentar muito mais, porque os juros face à inflação tem sempre um certo atraso, digamos assim. O dia que isso aconteceu, o dólar vem cá para baixo. Para já, a tendência é máximo mais baixo, mas os mínimos continuam a ser sempre mais elevados, não é? Por isso, otimista, mas na expectativa. O petróleo está difícil. O petróleo vai bem. Eu, por mim, dizia, o petróleo estará bearish. Porquê? Ainda não fechou, mas a rejeição na Moving Average
13 dias e suporte na simples de 20 e suporte de preço. Ou seja, basicamente está aqui no meio de ninhos a dizer, eu não sei o que é de fazer. É um facto, mas temos um novo mínimo. Volto a dizer que o facto do petróleo cair não significa uma boa perspectiva para as economias. Não é? Aquilo que nós queremos é preço estável. Quando ele cai, porque existe um potencial de recessão, ou seja, a procura vai diminuir, blá, 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 isso já é outra história. E depois temos as obrigações que hoje, para já, estão, agora neste momento até estão a tentar recuperar. Mas enfim, também caíram, estão a fazer uma inside bar, estão em ninhures com uma tendência de subida e que para já não está a desaparecer. A Bitcoin ontem, eu creio que foi depois da nossa live, ela fez aqui um movimento de loucos, ou depois ou antes, honestamente nem sei, isto aqui são 16, tem uma hora de diferença, quer dizer que já foi, este movimento fez durante a nossa live, depois caiu, tivemos a recuperação, depois voltou. A grande questão é, eu não sei porque é que isto aconteceu na Ethereum também, mas para já a tendência continua a ser mais do mesmo, né? Vocês olham e coloca-se aqui a um dia, nós não conseguimos deslindar o que é que a Bitcoin quer fazer. Ela mexia muito mais, isso é um facto. O Standard Poor's subia 2%, a Bitcoin subia 10%. E neste momento parece daqueles ativos que o retalho não quer saber. E o retalho não querendo saber, parece que ela não sobe. Poderá ser isso? Poderá ser também um prenúncio de que, ok, isto é só um bounce, bem cá para baixo. Já agora vamos ver aqui a TLT. A TLT, por exemplo, só está a lateralizar, ela nem sequer está a subir. E os índices, quando sobem, ela sobe também. Ou seja, nós tivemos aquela subidinha em março e dizem que foi devido a este aumento aqui, ou seja, um aumento antecipado. Tivemos também a subida em junho e depois agosto foi sempre a afundar. E eu olho para as TLTs e digo, ela está estável. Ela não sobe nem desce. Não se esqueçam que isto é o valor, não é a percentagem. Ou seja, isto que nós vemos aqui é aquilo que normalmente os fundos da Segurança Social que no Reino Unido, o resto do mundo adquirem, é isto. Eles não compram, eles não recebem o juro, eles recebem isto. O receber o juro é outros 500. Porquê? Porque uma reforma daqui a 30 anos, com uma inflação a 2%, não lhes interessa estar a receber 1% de juro. Ok? E no caso, nos Estados Unidos, já agora vamos ver quanto é que está. Eu preciso saber só aqui o ticker US20Y. Só para ficarmos aqui com a tal ideia. Está nos 4,26. O que é bastante elevado até. 4% ao ano para a inflação que tem, teria perda de poder de compra, o que quer dizer que eles não conseguiam entregar aquilo que se promete, que é pelo menos o dinheiro que é investido neste tipo de fundos, tipo PPRs, não é? Fazem face à inflação e não perdem valor. Coisa que, pelo menos eu tenho não tenho feito mais nada se não perder valor lá. Mas enfim, de resto, setor energético, inside bar. Setor financeiro, inside bar. Setor tecnológico, inside bar. Rejeição para já na moving average. Ou seja, expectativas não são assim tão bullish quanto isso. Honestamente não. Mas é melhor ter um dia bastante positivo que um dia sem nada, não é? Imaginem que nós fazíamos um fundo aqui, basicamente estávamos a enfraquecer esta zona para depois voltar a cair. No entanto, o gap up significa o quê? Vocês já sabem, grande parte do volume é no fecho, não é? A maior parte do volume acontece no início e no fecho. Existe muito volume aqui. Com uma gap, aquilo que vai acontecer é mais fácil trazê-las cá para baixo. Portanto, muita atenção a isso. Vamos olhar para a Green Volt. Fizemos uma doji, ou seja, subimos, caímos e não mexemos. Para já, tal como as outras renováveis, apesar de que a EDP Renováveis e a EDP fizeram melhor movimento, estamos na expectativa. A parte positiva é esta. Estamos a namorar a resistência. Não é? Temos aqui os 7,50, estamos a namorá-lo. Viemos, isto foi logo de manhã,
pelo menos fez um gap up muito pequenino. Não sei se o movimento inicial foi vir cá abaixo, foi. Mas estes movimentos são aqueles que nos ajudam mais. Porquê? Porque ela vem cá abaixo, volta lá para cima, fecha basicamente aqui em baixo, abre, suporta outra vez, volta para cima, nós entramos aqui. O grande problema é este, é que depois passamos o resto do dia aos zigue-zagues e não saímos desta zona. Mas a uma hora, aquilo que eu vos digo é assim: não perdemos a moving average. E é a parte mais importante. Quem fez entradas, quem quer fazer entradas, como é óbvio, se não meter stops aqui abaixo deste mínimo, um bocadinho abaixo, deem sempre folga, né? Porque neste momento o que acontece se abrirmos aqui abaixo e começar a haver pressão de compra, é virmos fechar a gap. Neste momento é isto que pode acontecer. Portanto, 2% já é uma perda bastante aceitável, bastante pesada até, depende do dinheiro que investirem, apesar que em termos absolutos, não é? Porque em relativos continuam sempre a perder 2%. 2% de 100 são 2, de 100 mil são 2 mil, não é? Mas continuam sempre a ser 2%. A grande questão é mesmo esta: enquanto não perdemos esta zona, para já, tendência a curto prazo é bullish. O mesmo acontece com EDP renováveis, que fizemos uma doji, fechamos acima, aparentemente a decisão está tomada, é para subir, muito provavelmente aqui para a resistência dos 20,82, 20,80, chegando lá, logo vemos. Vocês já sabem como é que o mercado está, né? Nós chegamos à resistência e vendemos, mas chegar à resistência e vender é natural. O importante é apanhar o pivô, ou seja, quando ela ganha a resistência, faz o mínimo mais elevado e depois volta para cima e fura. Os traders que fazem disto profissão, aquilo que eles fazem é vendem aqui, ficam à espera que ela volte outra vez e depois voltam a entrar quando ela rompe. Perdem 0,5%, mas não ficam nunca negativos. E para já é isto que ela está a indicar a querer fazer, e o mesmo acontece com a EDP, não é? Dojis atrás de dojis, temos um gap up. Eu até esperava que ela viesse fechar a gap, fez um gap down muito ligeiro e depois voltou lá para cima. Está na resistência e agora vamos ver se consegue vir aqui para os 4,32. BCP, o dia foi totalmente de pausa, mesmo tendo a apresentação de resultados do Bank of America, né? Não mexeu muito. Fez um gap down, deixou um bocadinho e depois subiu. No entanto, ficou dentro daquilo que foi o movimento de sexta-feira. Isto é aquela a história que se chama de lateralização. A parte positiva das lateralizações é que nos ajudam a prever o tal movimento. Porquê? Porque começamos a ter pivôs. Tudo o que seja vir em direção a esta gap não é bom. Mas eu digo que não é bom porquê? Porque há muita gente que vai entrar aqui. Né? Vamos supor, hoje houve muita gente que entrou nesta zona e vir a gap vai ficar 2% negativo. No entanto, vejam onde é que está o suporte, né? Esta zona toda, isto vai ser suporte, e vejam onde é que está as moving averages, Bollinger Band, ou seja, se vier cá abaixo, é mais oportunidade de entrar do que de sair. No entanto, estas lateralizações, tanto dá para subir como dá para cair. Para já aliviou o RSI, que é um dos indicadores. Galp, lateralização, rejeição novamente desta zona, ou seja, a Galp está-nos a fazer uma coisa que é dizer-nos assim: bullish, só acima destes valores. 10,31, 10,32, só podemos ficar bullish acima disso. Não podemos ficar extremamente bearish, no sentido em que a tendência de curto prazo é de mínimos mais elevados, mas estamos a começar a fazer aquilo que se chama, né, os máximos cada vez mais baixos. Portanto, vamos esperar pelo movimento em breve. Em breve ela vai nos dizer o que é que vai fazer. Para já está nesta fase de qualquer movimento é possível. Temos aqui assim esta gapzinha, como estamos tão próximos dela, existe sempre a possibilidade de a fechar. Passando para a nós, voltamos a enfraquecer esta zona, ou seja, a nós tem andado a tentar subir, como é óbvio, existe sempre pressão de venda, seja ao final do dia, seja por que motivo for, mas está a começar a enfraquecê-la.
a parte importante seria mesmo romper. Tal como fez aqui. A parte extremamente importante é, se fizer um retracement, nunca perder esta zona. Eu não posso dizer que... Quer dizer, a maior parte das ações no curto prazo, elas não estão bearish. Tentativa, não conseguiu, mas nunca perdemos a moving average e mantivemos sempre a 1 hora, máximos consecutivos. Claro, se começar a romper, já sabem, vem para aqui, 3,40, são 2% de queda. Se começar a perder os pivôs, basta começar a perder um, a perder o outro, temos aqui as moving averages, começa a perder, praticamente fica a ditar aquilo que lhe vai acontecer. Mas bullish acima dos 3,56. De resto é tratar como um bounce, mas está a enfraquecer esta zona e parece querer romper. CTTs foi aquela que menos mexeu, não é? Mas no final voltámos à mesma história, que é fizemos a consolidação desta queda, ok? Não fizemos cá em cima, não temos aqui gaps e respeitámos a moving average. Para já, eu continuo a dizer, esta parece estar bullish. Mas não se esqueçam, este bullish não é no longo prazo, não é daqui a um ano, não. Isto é até ela começar a furar os pivôs. Não sei quanto tempo é que ela demora a furar este pivô, mas 2,77 é o pivô. Estamos a falar de uma queda de 5%, não é? 3,5%, mais ou menos 4% para stop. Furando este pivô, ela começa a ficar bearish. De resto, para já, eu acho que ela está a fazer um movimento de lateralização e não tem nada de errado. Estamos a desenhar aqui este triângulo, né, no curto prazo. Amanhã devemos ter algum movimento, ou pelo menos esta semana. Jerónimo Martins conseguiu fechar cá em cima, mas não rompeu o pivô. Essa parte é importante, não fechámos acima. Mas para já, sinceramente, fez um gap up e não teve grande queda. Eu estava à espera que ela fizesse um gap down, fechasse a gap e depois voltasse cá para cima. Isso é que seria bem mais fácil. E por isso é que eu digo, quem não arrisca, quem não faz entradas só porque acha que isto pode cair ou porque está com receio, eu acho que nunca deve fazer entradas neste momento. Ponto final, parágrafo. Não deve. E não deve porquê? Porque tal qual como aconteceu neste dia, nós podemos voltar para baixo. É tão simples quanto isso. A 1 hora nós estamos a navegar a moving average até ao dia que deixamos de fazer. E pode ser, tal como aconteceu aqui, né? Que estávamos a navegar a moving average, depois fizemos um gap down e viemos até ao fundo e começámos a navegar a moving average, mas no sentido oposto. De resto, o suporte está validado 2 vezes, não é? Dependendo da abertura da amanhã, eu começaria a ficar atento a esta zona e vejam, esta vela que está aqui, que não tem grande volume, vocês veem a quantidade de volume que ela teve. Ela não teve grande volume. Agora tirar isto da frente para vocês verem a que horas é que foi na abertura. Sinceramente, daqui até aqui, ela vai fazer esse movimento garantido, ou seja, se ela começar a romper os 19,85 é uma oportunidade para levá-la até aos 20,60. De resto, o suporte está mais ou menos aqui assim nesta zona dos 19,15, onde temos o tal pivô, que é o mínimo, que está aqui, o low foi 19,22, mas temos aqui então a tal zona de suporte, mas temos uma gap exatamente logo a seguir. Portanto, difícil, sem dúvida, em termos técnicos de pegar. Quem segue a história ou a técnica das moving averages vê este movimento, rejeição no preço, estava a contar, veio, fez suporte, ok, vou arriscar e depois entrou aqui. E neste momento agora está na expectativa. Não saiu, não vendeu, está na expectativa para ver se ela faz um movimento. A Sonai deve estar muito parecida, não é? Só que a Sonai subiu antes. Chegou também aqui à resistência de preço, que vem daqui. Temos aqui um suporte. Chegou à resistência de preço, está no extremo da Bollinger Band, ou seja, quem não entrou aqui agora está extremamente complicado de entrar. O natural é que não sabemos quando é que isso vai acontecer. Não vamos tentar adivinhar topos, mas ela fazer uma consolidação, que tipo de consolidação é que ela vai fazer? Pois essa vai ser a expectativa, né? Para já, ela está a seguir a moving average. Temos uma gap que foi aqui provavelmente sexta-feira, né?
Mas de resto é isto. Estamos a chegar à resistência, estamos estendidos. É natural que haja sempre aquelas correções. Enquanto não perder a moving average, não tem nada de errado, é só deixá-la seguir. O movimento foi explosivo, sem dúvida, né? Rompeu, fechou gap, ainda tem uma pequenina aqui, mas nada especial. Andou a tentar namorar até que o dia que... Quando é que isto foi? Na quinta-feira? Na quinta-feira rompeu-a e não parou mais. Literalmente, para já, chegou até ao primeiro destino onde vamos ter então aqui a resistência. Altri, Navigator, é a mesma história. Na maior parte das cotadas, se vocês forem a olhar, o sentimento é este. Está tudo tão bearish, que quem não aproveita breakouts depois deixa dinheiro em cima da mesa. Como é óbvio, quem não aproveita breakouts, eu no outro dia, um que eu seguia, que era o Tom Nash, acho que é assim que ele falava, ele era muito da Palantir. Para ele, a Palantir era daquelas que, eu continuo a achar que a Palantir tem um futuro interessante, e que é uma empresa sólida, que ela tem mais de 20 anos, e apesar de só ter dois na bolsa, mas a grande questão é, ele sempre foi adepto, e no outro dia, foi quando eu fiz unsubscribe, ele disse, eu saí do mercado. E nós nunca devemos sair do mercado quando não é que não, quando estamos negativos, não é isso que está em causa, mas não quando estamos a cair nos últimos 3, 4 dias, sei lá, Palantir caiu quanto? Por acaso ela estava estável, mas ele saiu aqui assim neste dia, foi por aqui que ele saiu, alguns. A minha questão é, numa altura em que ela está a dar aqui uma consolidação e que ela não rompeu o pivô, temos que sair neste dia. Neste dia não vale a pena cá ficar. Porquê? Porque o pivô seguinte está a 50 cêntimos à frente. E esses 50 cêntimos pode não ser muito, em termos de ações, né? Se tiverem 1000 ações são 500 euros ou 500 dólares. Pode não ser muito fácil aquilo que estão investidos e faça aquilo que têm perdido, mas perder este pivô onde temos aqui uma consolidação, mais vale sair aqui, pois se acreditam nela, voltar a entrar nesta zona. Mas eu não acho, nós se somos criadores de conteúdos e se fazia a análise fundamental dele e afins, pelo menos uma coisa que nós temos que respeitar é aquilo que dizemos. E se tecnicamente não está a dar aviso, devemos sair, temos um bearish kicker, temos um gap up, é um facto, mas até mesmo a zona de suporte é por aqui e vejam onde é que está o pivô. A sair é cá em baixo. Não é por poupar vamos supor, neste caso $1 por ação, que vai fazer assim uma grande diferença. Para ele tivesse reduzido. Mas, isto para voltar aqui, olhar para a Altri e olhar para a Navigator, e elas estavam completamente bearish. Neste momento, Navigator está bearish? Não. Literalmente, não. Tem downside, mais provável do que upside? Tem. Porquê? Porque chegamos aqui a uma resistência que tem a ver com este mínimo que está aqui. Mas, se ela fizer isto e voltar a subir, ela continua bullish, não é? E a tal inversão de tendência seria isto. No entanto, não se esqueçam, aqui também estávamos a inverter a tendência. Veio, fez suporte e depois deu-nos o tal sinal. E o sinal, isto parece mesmo a Tesla, né? Que era o tal cup and handle, e o sinal foi que, ok, perdemos, e vamos por aí abaixo. Temos que respeitar este tipo de análise. Para já, a Navigator, enquanto ela não nos disser, temos o mínimo mais elevado que os anteriores e neste momento os pivôs estão cá em baixo, não há motivo nenhum para não acreditar que ela vai continuar a subir, sabendo que vai ter que consolidar. A Altri, o risco é menor em termos de percentagem, porque subiu menos e o suporte está mais próximo, mas de resto é a mesma análise. Está na resistência, começa a furar aqui os 5,53, vem para os 5,74 e depois deve estacionar aqui nos 5,96. Mota em Gil está a preparar o breakout, por isso para quem
acredita na Mota em Gil, ou quem gosta de fazer trading na Mota em Gil, um swing rápido seria romper aqui os 1.12 e vem em direção aos 1.19. De resto, os mínimos continuam a ser cada vez mais elevados, os máximos estão flats, ou seja, estamos a fazer aquele triângulo, não é? E normalmente estes triângulos rompem por onde? Não rompem nas bases, rompem na parte que é mais fraca, e a parte que é mais fraca é a dos mínimos mais elevados. Portanto, para já, breakout é aqui o stop, a primeira resistência mais forte será nesta zona. A REN é a mesma história, não muda muito, né? Rejeitou, ok, mas se lembrar de furar, vai começar a galgar, a vir pelo menos em direção aos 2,54 e depois aos 2,58. A resistência mais forte é aqui assim, nesta zona, entre os 2,64 e os 2,67. Vamos olhar para as dos Estados Unidos. Vamos começar aqui para ver como é que o índice tem estado a portar. Em termos de visão diária, estou a ver. Tivemos aqui uma vela que é um kicker para, ok, vamos tentar inverter. Tivemos um gap up, nem foi um gap up, por assim dizer. Tivemos uma subida e depois vamos para aí. Sexta-feira foi horrível. Toda a gente a dizer é agora que vamos afundar, é isto, é aquilo, gráficos para isto, gráficos para aquilo, e hoje aí foi ela. A grande expectativa agora é tentar aguentar e ter continuação. Nós não continuarmos amanhã este movimento, as coisas não estão favoráveis. Porque temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tentativas de romper os 3.580. 7. Isto vai acabar por furar, se voltar cá para baixo. Portanto, para já, e não se esqueçam, acabando por furar, as options falam em 3.500 a 3.400. Aliás, nós podemos até ver aqui assim, deixem-me só ver aqui nas minhas subscrições, este Trading Brigade, eu tiro o som que é para não vos incomodar, mas ele costuma meter o Expected Move para a semana, que é baseado nas options. Isto dá para calcular, eu já vi como é que se calcula, só que dá muito trabalho, e eu não quero estar a errar para depois vos dar uma informação errada, né? Vamos ver onde é que ele mete aqui o Expected Move para esta semana. Para já não estou a ver aqui. É muito comunicativo, eu já apresentei aqui, aqui são as opções que ele diz, que é para depois interagir com o chat, coisa que eu não faço. Eu peço desculpa, mas eu não sou youtuber, eu faço isto por carolice autêntica. Isto são as zonas de suporte, né? E aqui é o canal de resistência. Começámos a usar também isso. Agora estava a ver se apanhava aqui o Expected Move, e honestamente não estou. Ele costuma meter a cinza, só que tem aqui tantas coisas a cinza, que é o pre-market, né? Aqui já está na energia. Tesla. Não sei. Não sei, honestamente. Por norma ele costuma meter a cinza logo, e é das primeiras coisas que ele fala, mete aqui assim um retângulo, mas não temos. Em todo caso, isto para vos dizer o quê? Tudo tem a ver com as options. As options, aquilo que nos dizem é, vamos lá ver novamente, hoje, segunda, quarta, sexta. Sexta-feira, aquilo que nós temos é um movimento esperado de vir aos 3.300. 3.400 e 3.600 é o outro pico. 3.500 está em cima da mesa também. Em termos de bullish, as coisas estão por aqui, basicamente, não é? Portanto, para já, eu não ficaria extremamente excitado. Eu ficaria à espera. E à espera é romper este máximo. 3.810. Nós rompemos esta zona, vamos voar até aos 3.900 sem dificuldade nenhuma. Ou seja, fazemos isto, rompemos novamente e continuamos a subir. E temos a tal inversão de tendência? Não. Porquê? Porque a tendência, basicamente,
tem sido de queda. Aquilo que nós estamos à espera é que o próximo rally, que tem acontecido sempre que há um rally decente, tem acontecido a ir até à linha tendência. Portanto, 4.100 se for lá. O que é que vai despolutar isto? Não faço a mínima ideia. Se alguém se lembrar o que é que despolutou este movimento aqui assim em junho, julho, ou este movimento aqui assim em março, eu agradeço que transmitam isso, porque eu já não me recordo. Mas basicamente, para já, quanto mais fundos nós ficamos, maiores são os rallies. Do mínimo de março até ao máximo foram 11%, do mínimo de junho até ao máximo, que foi no final de julho, meio de agosto, foram 18%, e se fizermos o mesmo tipo de movimento e chegarmos, por exemplo, aqui, serão outra vez 18%. Portanto, em algumas cotadas isto, pelo menos para mim, correspondeu a 50%. A VIX para já continua na mesma zona, o Standard & Poor's está a estabilizar, literalmente, se metermos aqui a 5 minutos, acho que já dá para ver, ou seja, tivemos o movimento explosivo, sim senhor, novo máximo, depois começámos a furar pivôs. Furámos pivôs, vamos até à Bollinger Band e agora estamos aqui a tentar ficar bullish outra vez. E se fechar aqui nesta zona, nós à partida amanhã fechamos a gap. À partida. Não se esqueçam, 3.700, 3.720. Esta zona é brutal. Por norma, não tem conseguido passar. É brutal. Vejam. Resistência, 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 fez suporte, temos aqui uma resistência um bocadinho abaixo, pelo que podemos vir aqui, se romper e fechar a gap, nós depois aí começamos a tremer, porque não sabemos o que é que ela vai querer fazer. Aquilo que ficamos a saber é, os 3.720 vão ser suporte. De resto, todas as cotadas, e vamos meter aqui assim a um dia, olhamos para a meta e aquilo que vemos é que está a subir bem, e por isso é que eu tenho dito, vamos ser honestos, saíamos aqui. Né? Temos aqui a tal zona dos 134,15, né? Saíamos aqui. Não ficámos chateados com estes dias e agora ficámos preocupados, devo entrar ou não. Amanhã essa preocupação deixa de existir. Mas a realidade é esta. Não está fácil. 6% de subida, quando no dia anterior fez uma queda de 2,71 e na semana toda andou a cair. Isto basicamente, vejam, o movimento desta semana, por isso é que eu digo, não está fácil. A semana passada nós abrimos basicamente, nós fechámos aqui onde estamos agora, ou seja, numa semana nós chegámos a estar 8% negativos e na semana a seguir recuperou. O grande problema é saber quando sair, saber quando entrar. Neste momento, eu digo assim, ela começa a romper esta zona, temos aqui os 142 com uma próxima resistência, se romper aquela zona, se começar a fechar gaps, e se romper, temos uma entrada até aos 154, apenas e somente. Ok? Eu tenho lido algumas coisas sobre a meta, ainda hoje estava no Twitter, né? Creio que é o Unusual Whales, ou lá o que é, partilhar, porque eles partilham notícias, eles copiam as notícias, normalmente é da Bloomberg, e simplesmente partilham, mas não sei se era o Wall Street Journal ou alguma casa financeira, não interessa, a dizer que a meta, o metaverso, estava à espera de 500 mil de utilizadores até ao final do ano e que só tem 200 mil e que os ativos que são muito poucos. Isso é notícias completamente bearish. Vejam o movimento. Gap up e simplesmente foi. Agora, não se esqueçam, isto é um gap up. No Covid aconteceu exatamente o mesmo. Foi um gap up e nunca mais ninguém as apanhou. Mas neste momento ficamos com tanto receio, porque apenas fechamos uma gap e batemos na resistência, e agora temos aqui uma gap enorme. Quem entrou já saiu, ou está a começar a sair. Para já é isto que eu quero que vocês olhem para todas as cotadas. E não se esqueçam, estamos na Moving Average, que é difícil. AMD, apesar de tudo, né, tendo em conta a queda que teve, não está a subir assim tanto. Ainda nem sequer recuperou o valor do fecho. A resistência na AMD está aqui, é nessa altura que nós vamos começar a ficar interessados, principalmente quando fechar acima da Moving Average.
que basicamente conseguiu aqui num dia, mas foi sempre a cair. Portanto, para já, contentes, porque estamos a ficar com uma consolidação, mas não estamos a ficar nem bullish nem bearish. E o mesmo acontece aqui com a Nvidia, apesar de ainda não ter chegado aqui à zona de resistência. Sophie, a Firm teve a subir 11% ou lá o que é que foi. Upstart assusta-me neste sentido, é aquela que tem estado mais bullish, não é? E assusta-me em que sentido? Ela hoje não está a subir. Literalmente ela hoje não está a mexer. A Firm está a mexer mais. Mas tecnicamente elas estão todas no mesmo sítio, né? Abaixo da abertura de sexta-feira. Bullish só quando começar a romper. Principalmente aqui na Upstart, bullish só agora, só acima dos 27. Mas não se esqueçam, estas quando mexem. Não precisamos de olhar para a Upstart, olhamos para a Firm. Tirar isto daqui. A Firm, o rally que houve, não se esqueçam, isto tudo foram datas de rallies. O rally que houve aqui em março, certo? Só daqui da zona do pivô, até batemos aqui a terceira vez e dizermos ok, o salto, foram 31%. E já estou a descontar 29%. E por isso é que eu vou chegar àquele ponto. Toda a gente diz, ok, estas são voláteis, não são daquelas que nós devemos entrar e dizer que eu não vou olhar mais para ela, isto é a longo prazo, porque vocês vão se queimar. Ninguém aguenta este tipo de quedas. Eu sou um deles. E eu nesta aqui tenho, no de longo prazo, 80% negativo. Não é brincadeira. E no de curto prazo não está muito diferente. Mas a questão é, elas quando mexem, elas mexem. E por vezes mais vale começar a pensar e dizer assim, olha, o sentimento está bullish no mercado. Os mercados querem subir. Arrisco e tiro de uma meta e meto nesta. Arrisco e tiro de uma mais sólida, uma Apple, e meto nestas. Sem dúvida que são daquelas perguntas que nós nos fazemos. Agora não se esqueçam, nas quedas elas caem com muita força mesmo. Sophie, só acima dos 5,30, o ideal é 5,50. Só acima daqui é que nós começamos a ficar interessados nela, mesmo sabendo que a tendência continua a ser de queda. Palantir, mesma história. Apesar de tudo, tem estado agora estou a arrastar aqui, tem estado a estabilizar, e tem estado a estabilizar bem, mas o desenho acaba por ser o mesmo. Sexta-feira um trambolhão enorme, sem grande volume, que é estranho, mas hoje estamos na resistência. Breakouts estão para vir. QuantumScape chegou a estar, digamos, isto são os mínimos de sempre, que eu saiba. Este foi as Bollinger Bands, teve em mínimos de sempre, pelo que, para quem, eu tenho um preço médio, acho que é de 20 e tal nesta, e são daquelas coisas que eu digo-vos assim, eu não tenho vergonha nenhuma de mostrar, devia ter, não era? Mas não tenho, acho que o importante é a transparência, mas eu numa meta estou 61% negativo, 54% numa NVIDIA, numa AMD 51%, e depois nós olhamos para uma QuantumScape e diz assim, 67. Só que esta recupera muito mais depressa do que esta. Muito mais depressa. A Sophie, 58. Esta recupera muito mais depressa. A Firm, 54. Eu cheguei a estar, não faz 2 meses, negativo apenas 5% nesta. E veja o trambolhão que ela deu. E por isso é que eu digo, para já, consolidação, próximo movimento bem aí, Lucid, a mesma história, teve a subir bastante, mas está a ceder. Tesla, o movimento é bullish, eu acredito imenso na Tesla, atenção, nos próximos 6 meses vamos ter a apresentação dos resultados, e já vamos ver ou não a primeira pancada, né? Para quem acredita, mas a questão é assim, no setor, e por isso é que ela tem um price to earnings elevado, no setor é aquela que tem maior margem operacional. Abriu, não se esqueçam, os carregadores a outras marcas, ou seja, quem tem outras marcas, eu já vi na Europa a fazerem isso, naquele youtuber que eu partilhei não faz muito tempo, que é dinamarquês, ele é meio asiático, mas ele é dinamarquês,
Houve um dia que os carregadores não estavam a funcionar, ele não teve mais nada, foi à estação de carregamento da Tesla. Portanto, esse tipo de receitas vão começar a cair, de certeza. Os aumentos de produção, a redução de custos. Tesla é um as nisso. Ford não é, GM não é, Peugeot não é. Quando eu vejo dizer que o CEO da Peugeot, né, que é português, dizer que a Peugeot tem o futuro elétrico, que está tudo ok, é tudo treta. Eu lamento, mas é tudo treta. Eles fazem híbridos. E híbridos não valem nada. Eu não sei o que é que vai acontecer à maior parte dos construtores chamados legacy, né? Os standards. A Mercedes vai ter sempre um mercado que a Tesla não tem, BM também. Agora, se a Tesla se lembra de fazer, não se esqueçam, o Model 3 na Europa custa tanto como um BM. Nos Estados Unidos custa metade de um BM. Portanto, só que a Europa são 400 milhões ou 350 e o mercado é o mesmo tamanho. Só que a Tesla tem um suporte tecnológico que nenhuma tem. Eu li uma notícia que a Volkswagen comprou uma empresa chinesa qualquer de chips. Foi agora esta semana. E vocês já sabem, quando se compra uma empresa, nós temos dois grandes problemas: choques culturais e tentativas de tornar as coisas eficientes. Porque quando nós compramos, uma empresa grande compra uma empresa mais pequena, quer-lhes ver potencial, mas quer-lhes incutir a sua cultura. E o grande problema é que aquela empresa cresceu sem a cultura do dinossauro, né? Mas enfim, vamos ver. Para já é uma inside bar nada especial. E a XPEB é aquela... A XPEB, a NIO está melhor que a XPEB. Honestamente, a NIO está bem melhor que a XPEB. Eu ainda mantenho a minha posição na XPEB. Ela vai morrer, se chegar a zero, chegou a zero. Eu não a vendo. Enquanto ela não ficar positiva, eu não a vendo. Mas ela não está a fazer nada. Literalmente. E a NIO, essa está um bocadinho melhor, apesar de que continua a ser uma sidebar. Não se esqueçam, a NIO na sexta-feira caiu 8%, a XPEV, apesar da vela ser mais pequenina, caiu 8%. Okay? Essa é a parte que é importante. O tamanho das velas por vezes engana, né? Mas não estão a fazer nada. As elétricas chinesas estão a fazer nada. A Ford hoje também não está a fazer muito mais, mas não caiu praticamente nada. Apple, tudo em sidebars. Está tudo na expectativa. Nós olhamos para a Netflix e dizemos assim: Netflix nos últimos 3 dias, eu hoje estou a demorar um bocadinho mais de tempo só para vos dar esta noção, mais nada. Nos últimos 3 dias veio do fundo até cá acima. Isto corresponde a quanto de subida? 15%. Mas, na perspectiva a longo prazo, continuamos na zona de ninhures, literalmente. Literalmente, não há discussão nisso. Temos um mínimo mais baixo, temos aqui um máximo mais baixo, máximo mais baixo. No entanto, quando ela romper esta zona, aí vocês metam aqui o aviso e comprem meia dúzia de ações, não custa nada, comprem 10 ações. Este tipo de movimento que ela vai ter aqui, que são 32%, corresponde a 80 dólares, vocês ganham 800 paus. Quando ela romper, é isto que ela vai fazer. Quando ela romper, é isto que ela vai fazer. Não há muita discussão nesse sentido. Tecnicamente é isso que acontece. Em linha reta, provavelmente não. Atenção. Em linha reta não acredito. Pode até acontecer a situação de fazermos um breakout e depois voltarmos para baixo. Não está fora de mesa, mas vai ser muito forte o primeiro dia e vamos pelo menos até aqui. Até aos 290 e acredita aí que vamos tipo diretos até à moving average. De resto é isto. A maior parte das cotadas hoje estão positivas, umas não estão, First Solar não está, já houve algumas que tiveram um movimento explosivo hoje. Eu lembro-me da Roblox, eu devia ter aqui, eu creio que tenha na lista aqui, que está a subir 20%, porquê? Porque
teve um aumento de subscritores, deu um guidance na apresentação dos resultados de que vai apresentar à partida um crescimento de 6% dos resultados. Se tornassem a diferença entre o dólar e o euro estável, ignorando essa diferença de preços, né? Porque o dólar tem estado a subir e o euro a cair, o euro e as outras moedas, eles teriam um crescimento de 30%, e às custas disso foi 20%. A net, que está aqui em cima, teve um aumento do... Como é que chama? Teve um upgrade no price target, não sei quem é que fez esse upgrade, não me recordo, mas está a subir 13%. Muitas daquelas que são de risco estão a subir, pelo que vamos ver, o mercado parece querer subir. Agora, uma coisa, eu ainda hoje estava a ver a contagem para a coin, e a contagem é bearish, a contagem não é bullish, a contagem literalmente é extremamente bearish. Porquê? 1, 2, 3, né? Vocês conseguem ver aqui claramente. Eu volto-vos a dizer, nós não somos experts em Elliott Waves, não é esse o objetivo do canal, porque eu não sou, mas nós, aquilo que fazemos é tentar entender o movimento das cotadas, tendo em conta este conhecimento. Então, aquilo que nós olhamos e vemos é assim: 1, 2. Como é que sabemos que isto é a 2? Porque normalmente foi ao Golden Pocket aos 78%, não é? Foi ao Golden Pocket. E depois voltou para baixo. Ok, voltou para baixo, fez um movimento explosivo que normalmente é a onda 3, certo? Porque é que a onda 3 não pode ser aqui? Porque a onda 4 fazia retracement no máximo da onda 1. Então, 3, e agora dizemos assim, olha, provavelmente a onda 4 está aqui. Provavelmente a onda 4 até pode vir aqui. Não é isso que está em causa. Aquilo que está em causa é que a contagem, tendo em conta a Elliott Wave, ela é bearish. Ela não é bullish. Vejam, fez um retracement de 23%, ou seja, onda 4. Onde é que nos vai trazer a onda 5? Cá para baixo. Vamos ficar bullish nesta? Não, mas hoje está a subir 9%. Ultrapassou as moving average? Não. Está a fazer o mesmo que a Apple e afins? Está. Deu um trambolhão no dia anterior de 8%, hoje está com gap up, mas a esbarrar nas moving average. Fez breakout? Não. Tendência a curto prazo? É bearish, literalmente. Temos uma zona flat, mais ou menos, dos 61, mas os máximos são cada vez mais baixos. Pode fazer um breakout? Pode. Vai ter um movimento brutal? Provavelmente. Se tiver, pode ir parar aonde? Vamos fazer isto assim. Muito provavelmente até aqui. Muito provavelmente. Não é garantido, mas muito provavelmente até aqui. Isto corresponderia quase a 30% de aumento, mais. A 30%. 40%. E a tendência depois poderia tentar ficar bullish. No longo prazo não está. No longo prazo a tendência não é bullish, mas subiu bastante, sem dúvida. E para finalizar, temos a banca, então, está a subir, o Bank of America, que apresentou resultados. O Bank of America bateu as estimativas, apresentou aumento das receitas, blá blá, enfim, para já está na resistência a fazer uma inside bar. Uma que tinha subido, tinha sido a Wells Fargo, né? Bateu o máximo, mas não quer sair daqui. Está neste momento na zona de suporte. E depois temos as petrolíferas que tentaram continuar a subir e para já estão a subir, mas sem grandes sinais, né? Nós olhamos para a ExxonMobil e dizemos assim, olha, a ExxonMobil não está a fazer mais nada do que máximos cada vez mais baixos. Isso é um facto, mas atenção, se começar a romper esta zona, principalmente os 105, ela vai estar em blue skies, né? Não tem aqui mais nada aqui deste lado, tem aqui nos 104. É romper este máximo. Ela não tem mais nada do lado esquerdo e depois é simplesmente deixá-la seguir. O mesmo acontece para todas. Todas estejam nesta situação. De resto é isto. Bons negócios a todos. Boa sorte para amanhã e não se esqueçam. Gerir, ter um plano. Quem não fizer planos,
e diz que eu vou entrar longo, não olha para as cotadas todos os dias, mete lembretes, não se esqueçam, dá para meter aqui assim uns sininhos, né? E diz assim, olha, compraste nos 83, já abdicaste para aí de uma subida brutal que foi de 20%, mas agora vai furar. E depois diz assim, ok, agora já sei que furou, onde é que eu vou meter o próximo aviso? Nesta zona. E é para reforçar aqui nesta zona. Isto é a tática dos longos, não é a tática dos que, como nós, ou a maioria de nós, eu incluído, que ficar 6 meses numa cotada é de loucos. E eu já vou ficar preso ao meu portfólio durante um ano. Vai demorar bem mais. Pensava eu que ia ser um ano, não vai. Bons negócios a todos.